Sejam muito bem-vindos ao meu canal e nós estamos aqui hoje um pouco diferente, mas dessa vez para trazer um pouco sobre venda, sobre o que é o contexto de venda, sobre alguns processos na venda, né? Para quê? Para a gente cada vez mais tornar o mercado imobiliário ainda mais competitivo, o mercado imobiliário ainda mais profissional. E hoje nós temos um bate-papo um pouco diferente, mas antes disso, antes de nós iniciarmos a nossa aula, eu quero pedir um favor de vocês. Curta esse vídeo, envie para 3 corretores, para que dessa forma o YouTube entenda que é um conteúdo de relevância e assim você possa continuar a estar recebendo mais conteúdos como este. Então hoje nós vamos começar sobre um processo básico. Me tornei corretor. E agora? Então a gente vai começar esse bate-papo para a gente trazer um pouco sobre isso e falar sobre o que é a venda, né? O que é a venda para você, corretor de imóveis? Então vem comigo, vamos iniciar esse bate-papo. Antes de falar sobre o que é ser corretor, vamos falar sobre o que é a venda. Vender. Vamos lá, vamos entender o termo vender. Vender. O que seria vender para você? Seria o quê? Ver a dor. Você precisa ver a dor do seu cliente. Você precisa desvendar. Por que isso? Porque muitas vezes nem o seu cliente sabe a motivação real do porquê ele está procurando o imóvel. Às vezes ele sabe que existe um incômodo, você vai ver a dor. Qual é o papel do corretor de imóveis? Identificar qual é a dor, qual é o incômodo e o melhor, qual é a motivação. O que está motivando o seu cliente a ir atrás de um imóvel? Então você precisa entender o que motivou a dor, qual foi a causa dessa dor. Uma vez que você identifica essa causa, você vem para essa parte de baixo que é desvendar. Por que isso, Felipe? O cliente muitas vezes ele não sabe, mas você enquanto profissional precisa identificar, você enquanto profissional precisa conduzir esse cliente nas etapas da compra, que um vídeo futuro eu vou estar fazendo esse conteúdo para vocês. Então, desvendar. Você, uma vez que identifica qual é a dor, você identifica a dor, identifica a motivação, e aí você vai passar a desvendar ao seu cliente. Para que isso? Porque toda venda precisa de clareza. Toda venda precisa de clareza. Então você precisa, em primeiro lugar, ter a clareza do que está acontecendo, qual é a dor, qual é a motivação da dor do seu cliente. Segundo ponto, você precisa desvendar isso ao seu cliente. Uma vez que você descobre qual é a dor, depois você descobre o que motivou essa dor. E aí depois, em seguida, você vai pegar todo esse contexto e vai trazer para o seu cliente de uma forma clara, para que ele, que muitas das vezes ele não compreende, porque não é ele o profissional é você, tá? É você que precisa identificar isso, começar a trazer clareza. A venda só acontece se você tiver a clareza dos fatos, mas não só isso. Não é só você ter a clareza dos fatos, mas o seu cliente também ter a clareza dos fatos. Então, isso inclusive vai ser um conteúdo que nós vamos estar passando para vocês agora. Eu ia até passar no próximo, mas eu já vou acompanhar nesse daqui e aí a gente conclui esse primeiro vídeo sobre este conteúdo. Vamos lá, pessoal, só para vocês entenderem. A venda, ela tem 4 etapas. Primeira etapa, segunda etapa, terceira etapa e a quarta etapa. Aí eu te pergunto, você, corretor de imóvel, você sabe identificar quais são as etapas que o seu cliente, em qual dessas etapas o seu cliente se encontra? Muitas vezes o corretor não sabe. E aí vem, primeira etapa. O que seria a primeira etapa? É algo desconhecido, ele ainda não sabe.
mas é você que vai identificar. Aqui ele começa a ter clareza do que seria. Aqui ele já sabe o que quer. E aqui é o fechamento. Você precisa identificar essas 4 etapas. Essa é a única forma de você vender. Porque cada etapa tem uma linguagem. Primeira etapa, você vai identificar a dor, porque nem seu cliente sabe, nem você sabe. Então você vai identificar a dor, você vai começar a ter clareza. Você trouxe a clareza à tona, você identificou o que está gerando a dor, o que está gerando incômodo. Você vem para cá atrás da clareza. Você, enquanto profissional, você vai conduzir o seu cliente nessas 4 etapas. Se o seu cliente conduzir sozinho nessas 4 etapas, ele não vai te valorizar. E aqui na terceira etapa, ele vai tentar sugar o máximo de você. Por quê? Porque ele avançou as etapas sozinho. Então, para você ser valorizado, você precisa conduzir os seus clientes em cada etapa. Você precisa fazer isso. Então, uma vez que você tem clareza, você vem para cá, para a terceira etapa. Terceira etapa, o seu cliente já sabe o que quer. Ele já sabe a região, por que ele quer a região, o que motivou, qual foi a dor, qual foi o incômodo. Ele já sabe todas as coisas. Então aqui já é o momento para vocês identificarem e definir o imóvel. E a quarta etapa é o fechamento, é o contrato, é o negócio rodando, é o negócio sendo concluído. Então, esse é um conteúdo básico que eu estou passando para vocês. Nós vamos entrar mais a fundo em um outro momento, mas hoje eu quis trazer para vocês sobre o que é a venda, que é desvendar, é você identificar a dor, é você ter essa clareza e trazer essa clareza para o seu cliente. Eu falei um pouco sobre as 4 etapas, sobre as 4 etapas e como você identificar, porque cada etapa você vai ter uma linguagem diferente, uma comunicação diferente com o seu cliente. Aqui na primeira etapa, a linguagem da primeira etapa é diferente da terceira etapa. Então você precisa identificar, você precisa saber o de trazer o desconhecido para o conhecido, ter a clareza, dessa clareza você define com o seu cliente, porque ambos já sabem o que ele quer. E você, como profissional, precisa avançar essas etapas com o cliente. E a quarta etapa é a etapa do fechamento, é a etapa que todo mundo gosta. Eu particularmente gosto dessa terceira e quarta etapa, porque é um momento de negociação, um momento ali de fechamento, e requer muita técnica para você conseguir conduzir da terceira para a quarta. Então, pessoal, esse é um conteúdo básico para você, corretor de imóveis que está iniciando na profissão. E para concluir, para a gente poder fechar com chave de ouro, eu fiz só um briefzinho para vocês. Isso aqui era para ser 3 conteúdos diferentes, eu fiz apenas um, e eu vou passar para vocês aqui agora algo para o corretor de imóveis que está iniciando, para ele identificar o passo a passo a partir do momento que ele se torna corretor. A pergunta é: você se tornou corretor de imóveis, o que fazer? Primeiro ponto, eu acho que você precisa conhecer o mercado. Isso significa o quê, pessoal? Estudar, devorar. Depois disso, vocês precisam conhecer um pouco do mercado, vocês precisam definir o nicho. Como é que vocês definem o nicho? Definindo não é o produto, tá, pessoal? Esse é o grande erro do corretor. É definir o público que você vai atuar. Qual o perfil de cliente? Definindo isso, são coisas básicas para você que está iniciando no mercado. Você que está iniciando no mercado imobiliário, você precisa entender. Conhecer o mercado. O que seria conhecer o mercado?
estudar sobre o mercado, estudar sobre os lançamentos, estudar sobre as regiões. Você estudou sobre as regiões, estudou sobre os lançamentos, estudou a projeção. Você vem para definir o público, o seu nicho. Definir o nicho, que é o nicho de atuação que você vai querer trabalhar, se você vai querer trabalhar um médio, um alto padrão, se você quer trabalhar com apartamento, se você quer trabalhar com lote, se você quer trabalhar com domínios horizontais, se você quer trabalhar com imóveis prontos, enfim. Você definiu o nicho que você vai querer trabalhar, aí você vai definir o público. Porque nós precisamos definir o público para a gente conseguir saber qual é o nicho que nós vamos trabalhar. Quando você define o público, você sabe se você vai trabalhar com um público de 30, 40 anos, de 30, 35 anos, se é uma família, se você quer trabalhar com investidores, se você quer trabalhar com alto padrão e luxo, enfim. O que você quer trabalhar? Quem são as pessoas? Né? Qual é o perfil de cliente que você quer trabalhar? Isso daí você vai definir através do seu PCI, que eu vou estar ensinando vocês a fazer, que é o perfil de cliente ideal, para que dessa forma vocês consigam ter essa clareza e assim vocês definam o perfil de cliente que vocês vão atuar no mercado imobiliário. Então, isso foi um conteúdo básico para você, corretor de imóveis que está entrando no mercado, precisa entender um pouco mais sobre isso. Nós abordamos alguns temas muito importantes. Então, se fez sentido para você, deixa aqui seus comentários, comenta aqui, conversa com a gente, para que a gente consiga, inclusive, entender qual é a sua necessidade, qual é a sua dificuldade, e assim a gente possa gerar mais conteúdo para vocês. Então, me despeço aqui de vocês e até o próximo vídeo.